Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos domingos. Eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje e agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Hoje, o nosso estudo vai ser baseado no livro Vinha de Luz, onde, que através do médium Chico Xavier, Emmanuel, o espírito de Emmanuel, vem nos trazer lições valiosas, né? Lições espirituais, morais, que nos ajudam a alavancar dentro da nossa trajetória evolutiva. E a lição de hoje é a de número 36, facciosismo. Facciosismo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhe pertence, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina, por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Facciosismo. Facciosismo. Eu deixei separado. Tem algumas lições e tem alguns estudos que nós precisamos utilizar o chamado dicionário, né? Claro que dentro do estudo e dentro do entendimento, na onde o próprio Espírito de Emmanuel vai nos passar, isso se torna bem mais claro, mas antes de começar qualquer movimento, vamos compreender o que significa facciosismo. Facciosismo, ele é propriedade de faccioso, ato realizado com parcialidade. Ok. Então, vamos voltar no primeiro item que ele fala, propriedade de faccioso. O que é um faccioso? Faccioso é uma forma de interpretação ou atribuição de sentido tendenciosa e parcial
a algo. Ou seja, quando as pessoas por si só têm os seus paradigmas, né, as suas crenças e tudo mais, e fica muito fechado. E fica muito uma questão, tipo assim, muito fechado, não vai abrir muito campo para algo. E aí eu vou dar até um exemplo, por exemplo, se é da minha religião, tá tudo certo. Se é fora, não está certo. Então, é algo que se fecha muito, né? É uma prática prejudicial, distorce a compreensão dos assuntos e pode levar à disseminação de informações distorcidas, inclusive dentro do próprio segmento religioso, dentro do próprio grupo religioso, por exemplo, tá? Agora, nós vamos dar andamento no estudo da lição, entender o que é essa ação tendenciosa e parcial, né? E aí, Emmanuel, ele pega a passagem, o Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, ou seja, um sentimento tendencioso, ou seja, né, um sentimento egoísta também, por que não assim dizer, em vosso coração não vos gloriais, nem mintais contra a verdade. E olha, dentro da própria doutrina, se cria teorias facciosas, se criam teorias que não se adentram dentro da codificação. Claro que dentro de todos os grupos existe esse tipo de tendência, mas dentro da própria doutrina espírita também. E aí vamos lá. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Então, independente da religião, independente da doutrina, todas elas tendem a algo maior, a algo melhor, né? Então, todas elas, de um certo modo, têm isso, né? Mas aí fala aqui, para os homens de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Independente, e aqui ele começa a falar assim, dos abusos do sacerdócio, né? Independente desses abusos do sacerdócio e tudo mais, a religião por si só e todos os seus ensinamentos, óbvio, o que acontece? Né? Dentro das próprias religiões podem haver equívocos. Mas esses equívocos, de um certo modo, no decorrer do tempo, eles vão ser o quê? Amparados, eles vão ser reparados, né? E isso dá uma nova condição de uma crença de algo que seja mais próximo da verdade, mesmo havendo os abusos do mais alto clero, por exemplo, do sacerdócio, de quem é um responsável. Olha a responsabilidade de quem, por exemplo, é um palestrante espírita. Olha a responsabilidade de um padre, de um bispo, ou de todos aqueles que compõem, dentro da hierarquia da Igreja Católica, algum cargo que tem que trazer, de um certo modo, um acolhimento e um ensinamento para o próximo. Dentro dos próprios protestantes, né? Dentro do próprio protestantismo, das igrejas evangélicas. Olha a importância, por exemplo, dos pastores e todo o seu, né, grupo ali, de trazer realmente algo que possa ser, porque, de um certo modo, quem procura as religiões minimamente está procurando alguma coisa, né? Minimamente está procurando alguma coisa.
Então, deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Surgiu só uma mensagem aqui, mas tá tudo bem. Então, vamos prestar atenção com relação a isso. É uma lição, né, que Emmanuel nos traz, que ela é muito capciosa, ela é muito sutil, então nós temos que entender as entrelinhas do comunicado em que Emmanuel está querendo nos trazer aqui. Tipo assim, alguém que palestra vem e traz uma informação como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Então entra nesse processo faccioso aqui e parcial, né? Ó, é desse jeito e pronto. Não abre um flanco, não abre uma oportunidade para que esse entendimento seja visto de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. Não se abre, talvez, por vezes, para debate. Então, a gente precisa ficar bem atento com relação a isso. Porque todos nós somos espíritos em evolução. Nós somos todos espíritos que estamos tendo que desapegar dos nossos vícios pretéritos. Nós somos espíritos que estamos aqui nesse momento agora, entre provas e expiações, as labutas diárias aí, para melhorarmos, principalmente moralmente. Mas nós precisamos ficar muito atentos que existe estes facciosos, existem. Mas a gente precisa ficar muito atento para que nós mesmos não nos prendamos a isso. Nós não nos prendamos a isso. Nós não tenhamos essa parcialidade dessa maneira muito, né, extrema, né? Então, ó, vamos lá, o Emmanuel vai continuar aqui. Mas, em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo. O sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Eu vou fazer alguns adendos, algumas menções pela minha pessoa. E vão ser voltadas para a doutrina espírita. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec a partir de 1857, na onde ele traz para nós 5 obras básicas da codificação, ele nos permite, dentro dessa revelação, compreendermos como que é, né, e estudarmos a filosofia, a ciência e a religião. A doutrina espírita, ela traz o cristianismo vivo nela que nós, principalmente nele, nosso irmão e mestre, que nós nos baseamos, nós os estudamos e procuramos cada vez mais melhorarmos a nossa condição moral, né? Tá tudo bem. Só que dentro da linha evolutiva da própria doutrina, começa-se no decorrer do tempo seguir de repente um plantio de algumas ideias que, a priori, não havia sido mencionado e tampouco citado por Kardec. Mas está tudo bem, nós estamos evoluindo e novas informações vão chegar até a gente. Vamos dar um exemplo? André Luiz, o espírito de André Luiz, vem nos trazer, através das obras, como que é o plano espiritual. Como que é toda essa questão das nossas energias e fluidos. Como que ela funciona, como ela reverbera, como que trabalha e quanto que não, quando ela é mal trabalhada, o que que ela pode nos causar e causar aos nossos próximos, né? Então, tudo bem. Só que existe muitas das vezes, e olha só que interessante, né? Dentro da própria doutrina espírita, tem fiéis à doutrina espírita que, por exemplo, não estudam Emmanuel. Não estudam Emmanuel. É interessante isso, nós conversamos a respeito disso, tá? Porque são linhas dentro da doutrina que se toma como base alguma informação que acredita-se ser a verdade e meio que limita fazer qualquer coisa desse tipo.
Ao mesmo tempo, dentro da própria doutrina espírita, por vezes, surgem alguns burburinhos de tipo assim, ó, esse espírito que está encarnado agora, ele foi aquele do passado. Ah, aquele espírito que passou por nós, ele é aquele. Ah, será que ele é quem agora? Ah, então, assim, eu estou falando por mim. Isso não é o maior das preocupações nossas. Não é. Se torna especulativo. Se torna especulativo. Não há necessidade de nós sabermos quem que é Emmanuel agora. Não há. O que há de saber necessariamente são as lições que Emmanuel deixou. E que, dentro de uma sequência natural e livre, Emmanuel encarnado vai começar a desempenhar também algumas ações e funções que vai fazer com que aquele espírito encarnado agora siga um caminho que vai ajudar, por exemplo, a humanidade. Mas eu não tenho que necessariamente saber quem será que foi esse espírito aqui agora? Né? Uma outra preocupação que se passa muito pela dentro da doutrina espírita é que Chico Xavier era a encarnação de Allan Kardec. Olha, sendo ou não sendo, o que mais importa para nós são o quê? São as lições, é o legado, é a obra deixada para o nosso crescimento. Mas isso entra um sentimento faccioso, na onde talvez não se abre tanto flancos. E o que é faccioso mesmo? Pensamentos, doutrinas tendenciosas. Nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. Muito atentos. Né? Igual, por exemplo, quando se... E aí, vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Quando se existiu o período da Inquisição na Igreja Católica, foi por um processo faccioso. Um processo faccioso. Na onde se acreditava que tudo ou todos que se tivesse contato com o plano espiritual deveriam ser eliminados. Aí veio o Papa João Paulo II pedindo perdão para a humanidade pelo exagero e pelo espautério, por, por uma ação sem limites, por causa de sentimentos facciosos, sentimentos que se prendiam a um limite de crença. Precisa entender isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente entra num campo que é muito arriscado quando a gente se engessa em determinados sentimentos, né? Então, olha que Emmanuel nos traz aqui, né? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Teve tempo quando atendia as testemunhas de Jeová, me deixava levar pelo debate, sempre contrapondo a minha ideia, esquecendo o amor fraterno que é a base de toda religiosidade. A Júlia nos deixou essa mensagem aqui no chat, né? E é bem isso mesmo. E nós temos que estar preparados para mudar nossos pontos de vista também. Isso é importante, porque os nossos pontos de vista, por muitas vezes, pode ser enganoso. Nossos pontos de vista podem estar enganoso. Estar e não ser. Não somos transformação. Mas nós temos estados, né? Então nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. Então, olha só. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar o perigo, o sentimento faccioso que adia indefinidamente os mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Olha esse parágrafo que o Emmanuel nos traz, por exemplo.
Nós somos todos irmãos? Somos. Nós somos filhos de um mesmo Pai Criador, Deus. Ok. Só que eu estou hoje na doutrina espírita, um irmão meu está na Igreja Católica, outro irmão meu está no protestantismo. Estou falando no campo cristão. Mas tem irmãos nossos na Umbanda, tem irmãos nossos no Candomblé, tem irmãos nossos em todos os grupos religiosos possíveis. Deixamos de ser irmãos? Não. Só que existe aí nesse processo, e aí que mora o perigo, né? Como mesmo Emmanuel, ele chama a atenção aqui, ó. Um perigo. Nós somos ameaçados pelo monstro da separação, ao ponto de não compreendermos e nem sequer nos esforçarmos de irmãos de outras religiões estarem todos em comunhão. Nós temos que ter muito cuidado com a questão do sentimento separatista. Esse sentimento separatista, ele é uma das maiores nocividades que nós possamos ter. Então, nós precisamos nos atentar contra esse monstro sentimental que a humanidade, por si só, pode carregar. E essa é a ideia separatista. Ao ponto de, muitas das vezes, nos atentarmos com relação até mesmo a fazer a caridade. Eu faço a caridade para com todos ou eu faço a caridade para com os meus? Aí que entra o sentimento separatista, o sentimento parcial, o sentimento tendencioso. Eu vou ajudar ao meu irmão a se levantar ou eu vou ajudar somente o que eu considero os meus irmãos dentro da minha igreja, dentro da minha doutrina, a se levantar? Aí que entra o sentimento faccioso novamente. Nós precisamos compreender isso. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Lembremos Jesus Cristo. Jesus Cristo não diferenciava, atendia a todos. Jesus Cristo atendeu ao irmão de posses que queria seguir com ele. Jesus Cristo atendeu à situação de rua. Jesus Cristo atendeu as pessoas com deficiência. Então, nós precisamos entender esse processo. Chico Xavier, um grande espírito evoluído que veio também nos nortear o caminho. Quando ele trazia as cartas que afagavam, que acolhiam aqueles, e principalmente aquelas mães que estavam naquele momento de sofrimento, ele não via a religião delas, não. Ele não queria saber se era espírita, se era católico, se era protestante, se era da Umbanda, se era ateu. Não. Porque ele não se prendia a isso. Então, como que nós devemos viver e nos cuidar? Um sentimento livre desse tipo de mazela, que é esse facciosismo, de engessarmos, de limitarmos um sentimento e não querermos alterar ele. Nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Independente de raça, independente de credo, somos todos irmãos em evolução. Mas já, nós somos irmãos só daqueles de provas e expiações? Não, nós somos irmãos dos nossos irmãos, dos nossos amigos primitivos, nós somos irmãos daqueles que estão no plano de regeneração já, nós somos irmãos dos felizes e dos celestes. Estamos estudando no Livro dos Espíritos todas essas escalabilidades, né? E todas essas diferenças de mundos. Nós somos irmãos, nós somos todos irmãos. Nós somos irmãos só aqueles que estão aqui na Terra, já? Não,
Nós somos irmãos de todos que estão no universo. Somos filhos de um mesmo Pai. Infelizmente, é muito grande o número, infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. E é nesse sentimento que Emmanuel está nos trazendo isso, de nós nos prendermos a estes paradigmas, a essas ideias e pensamentos fechadas, engessadas, limitadas, e não fazendo nós, simplesmente a gente estaciona. Sendo que nós estamos aqui, além de tudo mais, né, de passar pelas provações, né, de, na verdade, colher o que semeamos, né, mas é óbvio que o Pai Nosso nos está dando a possibilidade de melhorarmos, de evoluirmos, de nos tornarmos espíritos melhores, dentro de cada campo do ensinamento, dentro de cada oportunidade, seja aqui, seja no momento em que nós estamos dormindo, em que nosso espírito ele transita também, ele trabalha, ele estuda, mas ao mesmo tempo ele pode arrumar encrencas no processo da emancipação da alma. Então vamos compreender esses processos, vamos ouvir mais para aprender mais, tomarmos a coerência espiritual necessária para seguirmos a nossa trajetória. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Eu acho que essa é uma das falas mais, vamos dizer assim, significativas que pode ter as lições de Emmanuel. Porque todo mundo acha que o Deus é meu, é da minha religião, é da minha doutrina, e não para pensar que ele é de todos. Ao ponto, vamos lá, estamos falando para critério de estudos, que preconceitos religiosos chegam a denominar, chegam a indicar que determinadas religiões não são de Deus. Inclusive, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos. Olha só, cristãos falando que determinadas religiões que não são de Cristo são religiões nocivas. Olha só, que parcialidade. Que parcialidade, por que não falar também porque não o orgulho, por que também falar também porque não do egoísmo, por que também não falar da vaidade que dentro das próprias religiões, na onde Jesus Cristo veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos travar o processo. Nós queremos travar o processo. Jesus nos trouxe o não julgamento, Jesus nos trouxe o acolhimento, Jesus nos trouxe a caridade, Jesus nos trouxe o caminho na porta estreita, né? Mas nunca deixou de... ele não citou que a porta larga deveria deixar de existir, porque a gente tem que acolher. Nós temos que acolher esses irmãos de todos os tipos, de evoluções diferentes, né? Nós precisamos acolher isso. E por que ficar com o pensamento travado? Com a preocupação mesquinhas que normalmente passa pelas nossas ideias, tendo que nós somos uma comunhão. Nós temos que congregar e não segregar. Até porque também a segregação causou talvez as maiores guerras que já tivemos. Observemos nossos comportamentos perante a esses ensinamentos de Emmanuel, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Na verdade, é o último parágrafo. Que todo aprendiz do Cristo
esteja preparado a resistir ao mal. Qual mal, Rangel? Ao mal que habita em nós. Ao mal que habita em nós. As nossas vicissitudes, as nossas invigilâncias perante aos nossos sentimentos mais infrutíferos possíveis. Vamos ficar atentos. O vigiar e orar do Cristo sempre nos remete a isso. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos. Atentos aos nossos comportamentos, atentos às nossas ações, atentos aos nossos pensamentos, atentos, atentos, atentos a todo momento. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas. Paternidade divina, somos irmãos. E olha, podemos ter antipatias por nós mesmos, poderemos ter tudo, alguns vão chamar de adversários, outros vão chamar de inimigos, e é por isso que, de há tanto tempo, nós estamos perpassando, estamos passando aqui pelo planeta Terra. Dentro desse campo evolutivo, para voltarmos e fazermos as pazes, para voltarmos e brotar o amor, para voltarmos e entender o verdadeiro significado da fraternidade. Estamos nesse processo a todo momento. Encontros, desencontros, encontros novamente, para ir se acertando, para ir nascendo na onde não há o amor, para nascer o amor. Para na onde haja ódio, que se extinga todo esse ódio, essa raiva que carregamos. Na onde haja cólera, dispersamos disso também. Essas oportunidades que Deus nos oferece. Quando Jesus traz para nós que é necessário nascer de novo para chegarmos ao Pai, não é somente na significação reencarnatória. É nascer de novo no próximo dia. É nascer de novo daqui 10 minutos. Nós vermos os nossas ações e comportamentos e, se possível, já alterarmos, arrependermos, sentir que erramos, entender que erramos e mudar novamente. Isso é o nascer de novo. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Qual que é a diferença de cada homem? A melhoria moral. O esforço nobre. Aquela luta e trabalho incessante para melhorarmos moralmente, para atendermos melhor o nosso próximo, para executarmos a bondade, o amor e a caridade sem nenhum tipo de limitação. Que nós possamos não ficarmos presos a dogmas que não nos vai fazer crescer, a paradigmas, a tendências, facciosismo. Não sejamos facciosos. Abramos os nossos corações para novos entendimentos, para novos acolhimentos. Irmãos nossos precisando de auxílio? A todo momento. Que possamos ser uma mão para o cristianismo. Melhoremos. Sigamos em frente. Trabalhamos intensamente dentro da obra do Cristo, dentro da obra do nosso Pai Criador, que é Deus. Temos auxílio? A todo momento. Uma espiritualidade bem intencionada está sempre pronto para nos auxiliar. Precisamos nos atentar aos nossos pensamentos,
sintonizar melhor os auxílios. Jesus não disse, buscar e achareis? Se eu busco o que é mais alto, eu vou achar. Mas também, se eu busco o que não vai me trazer, né, algo de bom, também encontro. Nós precisamos melhorar, refinar o que nós realmente procuramos. E Emmanuel é um destes tantos que nos auxiliam, que está nos dando a possibilidade de compreender melhor o nosso caminho, do objetivo principal. E o objetivo principal é vivermos em fraternidade, entendermos a necessidade do meu próximo, ter empatia, respeitar a dor do próximo. Vamos seguir em frente, sempre nesse campo de evolução. São novas oportunidades dadas a cada minuto, a cada segundo que se passa, que possamos ser melhores, cada vez mais, dentro desse campo em que nós estamos dando a possibilidade dessa melhoria incessante. A próxima lição de estudo que nós vamos fazer daqui 2 semanas, do livro Vinha de Luz, é a lição de número 37, orientação. E no próximo domingo, o estudo volta para o livro dos Espíritos, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, vamos encerrar a nossa reunião e antes de pedir para a prece de encerramento, vamos novamente elevarmos nossos pensamentos ao mais alto, pedir para os irmãos que estão aqui encarnados, passando pelos momentos de sofrimentos, de provas e expiações, dores, enfermidades, doenças, passando pelas misérias de todos os tipos, que essa prece seja levada a esses irmãos, esses fluidos salutares, essas energias santificadoras, seja levado também aos nossos irmãos que estão no plano espiritual. Alguns, talvez ainda não compreendendo essa passagem, outros passando por momentos de turbulência no próprio plano espiritual, que também seja levado a eles, que eles aceitem a espiritualidade maior, que possam os socorrer, seja levado para toda essa semana para nós, que dentro dos campos cristãos possamos ter as nossas ações e as bênçãos de todos os tipos. Mirella, faz a prece de encerramento. Pai nosso, dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado a Júlia, que esteve há pouco conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Que essa prece, que esses estudos possam ser reverberados por esse domingo, que ele seja abençoado por essa semana, e que continuemos trabalhando dentro do cristianismo para nos tornarmos melhores e auxiliarmos cada vez mais. E que, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente para mais estudos. Que assim seja. Tchau.